dificuldade em manter hábitos alimentares saudáveis? Chega no final de um dia cansativo e pensa, eu mereço, e desconta as frustrações na comida? Isso é muito comum e vai além das nossas vontades conscientes. Entender como controlar as nossas emoções e não descontar os nossos sentimentos na alimentação é tema do De Bem com Você de hoje. A relação entre saúde mental e a alimentação nunca esteve tão em evidência. Afinal, quando nos alimentamos bem, os nutrientes conseguem agir corretamente sobre nossas funções cognitivas e digestivas, nos tornando mais produtivos e também prevenindo o estresse. A gestação da Tassiana foi muito esperada por toda a família, porém, assim que o filho Tiago nasceu, ela percebeu que precisava mudar alguns hábitos. Um ano que ele nasceu, eu engordei mais de 20 quilos, então cheguei a 133 quilos. Então, assim, eu vi a necessidade de eu me melhorar para ele ter mais disposição. A gente mora aqui perto do Parque Santos Dumont e eu não conseguia andar da minha casa até aqui para brincar com ele. E eu não conseguia me olhar no espelho mais, já não tinha autoestima, não tinha mais nada. Aí foi onde eu decidi mudar. Depressão, ansiedade, baixa autoestima e traumas podem desencadear quadros de transtornos alimentares. Há ainda situações em que a pessoa desenvolve o distúrbio em momentos de satisfação e euforia, consumindo alimentos que gosta quando recebe uma notícia positiva ou consegue cumprir uma meta. No caso da Tassiana, se privar de alguns alimentos durante a gravidez contribuiu com o transtorno alimentar. Quando ele nasceu, juntou pandemia, eu tive diabetes gestacional, então eu me privei muito para conseguir segurar a gravidez. Aí quando eu nasceu, eu quis comer tudo que eu não tinha comido. Aí foi onde engordei esses 20 quilos e já não aguentava mais. Tomada a decisão de buscar uma melhor qualidade de vida, a dona de casa deu início ao tratamento. Aí eu conheci a profissional que me ajudou no emagrecimento. A gente está em tratamento já tem um ano, da onde eu fazia estética, alimentação 100%, tinha a nutricionista, tinha coach de exercício. Então, assim, eu aprendi a me exercitar, gostei, peguei gosto de me exercitar, continuo a alimentação saudável e emagreci 43 quilos nesse um ano de tratamento. Conta pra gente, Tassiana, foi fácil? Eu vou falar pra você, não é fácil, porque a gente tem que lidar com as nossas emoções. Tipo assim, tem dia que a gente tá, nossa, vou fazer 100%. Hoje, exercício, alimentação, hidratação, que é a água. E tem dia que não, tem dia que a gente precisa se motivar. Com 43 quilos a menos, Tassiana coleciona momentos felizes e conta toda orgulhosa o que mudou com a decisão da reeducação alimentar. Olha, eu vou falar pra você que mudou 100% a minha vida. Porque antes eu não tinha autoestima, antes eu não conseguia brincar com meu filho, eu não conseguia andar 10 minutos, eu já estava assim no limite. Hoje eu ando, hoje eu brinco, eu venho aqui no parque ou em outros lugares com meu filho, eu me acabo com ele e eu não conseguia. Tenho autoestima, hoje eu consigo me olhar no espelho, hoje eu escolho a roupa, não é a roupa que me escolhe, entende? Então assim, foi uma mudança de dentro para fora, não é só estética, é o que a gente ganha fazendo certo, comendo saudável. Ela aproveitou ainda para deixar uma mensagem para quem enfrenta algum problema relacionado aos distúrbios alimentares. Se você não está gostando do que você vê no espelho, se você está vendo que você está se perdendo de você mesmo, procura ajuda. Porque tem muitos profissionais que faz com amor, que corre atrás, que te ajuda, que não deixa a peteca cair. Tem muita gente que tem medo, que tem vergonha, que tem vergonha de pedir ajuda, né? E eu falo, pede ajuda, corre atrás que dá certo. E é muito bom. Que exemplo bacana de determinação! E a nossa torcida é para que a Tassiana continue firme nos bons hábitos alimentares e cada vez mais feliz. A alimentação emocional é quando uma pessoa consome algum tipo de alimento, mesmo sem fome, em resposta ao aparecimento de emoções específicas.
A comida se torna uma fonte imediata de conforto emocional para lidar com sentimentos difíceis como angústia, vergonha, raiva, estresse. E para entender como identificar e evitar frustrações alimentares, recebemos no De Bem com Você de hoje a nutricionista Gabriela Carvalho. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Gi. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Gabriela, para a gente começar, o que é uma alimentação emocional? Como que a gente pode definir? Então, a alimentação emocional, ela está muito ligada a como que a gente deposita as nossas emoções na alimentação, baseado nas escolhas que a gente faz. Então, a gente começar a ter escolhas baseadas nessas emoções, mas também o quanto que aquilo que a gente come nos geram emoções também no nosso corpo. Então, uma via de mão dupla. Entendi. E quando que deve ficar atenta? Assim, olha, liga o sinal de alerta, porque de repente eu estou triste, começo a comer um chocolate e me sinto melhor. Esse é um dos sinais de alerta? Existem outros sinais? Sim, esse é um dos sinais. Um dos sinais principais também é quando você come alguma coisa e você tem um sentimento de culpa depois. Esse também é um momento de você ligar um sinalzinho ali de alerta e falar, opa, tem alguma coisa aqui que não está muito certo. E paralelo ao nutricionista, é legal também procurar, de repente, um outro tipo de especialista para ajudar a controlar as emoções, né? Eu imagino. Sim, com certeza. A gente sempre orienta que seja uma equipe multidisciplinar. Então, que você tenha ali nutricionista, médico, psicólogo, todo mundo atuando junto para facilitar o tratamento dessa pessoa. É uma rede de proteção. Exatamente. Tá certo. Gabriela, e uma coisa muito comum também são essas dietas aí da moda, né? Que a comadre ensinou, enfim, ou que uma amiga fez e deu certo. Então a gente precisa tomar cuidado também. Esses tipos de dietas aí por conta própria, de repente pode desencadear algum problema relacionado a emoções versus alimentação? Pode sim. A gente sempre orienta que a dieta que você vai fazer, ela tem que ser para você. Uma dieta ela tem que ser individualizada porque cada um tem a sua particularidade que deve ser levada em consideração. Algumas pessoas não lidam muito bem com restrições. Então, quando você faz uma dieta que você elimina muitos alimentos ou que a pessoa vai sentir fome, isso pode desencadear alguns quadros de compulsão também. Então, tem sempre que ter cuidado na dieta que você vai fazer. Por isso que a gente nunca indica que copie a dieta do vizinho, da tia, da prima, que vai num profissional e veja aquilo que é mais adequado para você. Cada organismo é um. Cada organismo é um. Ótimo. Bom, e depois do intervalo, a gente volta com outras dicas bem legais. Fica aí. Estamos de volta. Você usa alimento como uma válvula de escape para aplacar as suas dores? Sabe distinguir quando está se alimentando por compulsão ou fuga em relação a algum tipo de sentimento? Para entender a relação entre a comida e as emoções, recebemos no estúdio de hoje a nutricionista Gabriela Carvalho. Gabriela, quando a gente fala em alimentos, né, que provocam esse tipo de ou uma sensação boa ou um sentimento de culpa, quais são os grandes vilões aí que fazem parte desses tipos de alimentos? Então, primeiramente, são aqueles alimentos que vão gerar uma sensação de bem-estar muito rápido. Então, a gente fala que são alimentos com alta palatabilidade, que tem sabor muito bom, muito gostoso. Então, a gente vai lá para os doces, para a gordura também, porque a gordura ela tem essa característica. Por isso que a gente gosta de doce que tem leite condensado e creme de leite, que aí junta logo tudo em uma coisa só. E aí é maravilhoso naquele momento que a pessoa consome. Mas a gente tem um grande vilão hoje em dia, que é a facilidade, que são os aplicativos que você pede comida e a comida aparece na sua casa. Tudo muito rápido, Tudo né? muito rápido. E aí nisso vem os fast food, né? Que são aqueles alimentos rápidos que tem muita gordura saturada, muita gordura trans, né? Então hambúrguer, pizza, as comidas congeladas. A gente tem aqueles que são assim, que gera aquela sensação de estar o tempo inteiro mastigando, tipo bolacha recheada também. Esses também são os grandes vilões. Porque eles vão gerar essa sensação de bem-estar muito rápido, mas essa sensação também, ela acaba também muito rápido. Do mesmo jeito. Exatamente. É por isso que a gente não come um brigadeiro, a gente quer comer a panela inteira, né? Porque um brigadeiro não vai ser o suficiente para suprir essas emoções que a gente está sentindo. Tem também a questão da compensação, né? Ou da gratificação.
quando você vai gratificar alguém, né? Você vai premiar alguém, e aí você vai premiar com comida, né? Então, olha, porque você passou de ano, eu vou te levar numa pizzaria, eu vou te levar para comer um doce. Quando a gente vai visitar alguém, a gente leva uma comida muito gostosa. Todas as comemorações estão ligadas com a refeição, estão muito né? ligadas. É muito cultural, mas isso é no mundo inteiro, não é só nosso, né? No mundo inteiro, e é com todo mundo. A grande questão é que, às vezes, quando criança, vai criando na cabeça dessa pessoa e ela vai crescendo, entendendo do eu mereço. É uma recompensa. É uma recompensa. É o famoso eu mereço. Eu mereço porque eu estou muito cansada, eu mereço porque eu fiz um bom trabalho, eu mereço porque eu estou estressada, mas eu mereço também porque eu estou muito feliz. Então você está o tempo inteiro merecendo alimentos que são prejudiciais. E como tentar reverter essa questão? Agora, que já envolve um pouquinho de sentimentos mesmo, que é o nosso tema do programa de hoje, né? Tem a questão que a gente falou da equipe multidisciplinar, que ela é muito importante, né? A gente também compreender o equilíbrio. Qual o momento que tá tudo bem você consumir esses alimentos, vai ter aqueles dias que não vai ter grandes problemas, desde que você consiga ter um controle sobre isso. Então, essa ajuda profissional vai ajudar, né? Vai ser muito importante para que você consiga esse equilíbrio. Entendi. E agora sim, apreciar, ingerir os alimentos lentamente também ajuda? Porque é o que você acabou de falar sobre o fast food, é tudo muito imediato, muito rápido. Mas a gente perdeu aquele hábito, né, de sentar na mesa, até mesmo de preparar o alimento, né? Que você deu o exemplo da entrega em casa, tudo muito rápido. Mas apreciar a refeição, isso pode ajudar? Isso ajuda muito. Isso, inclusive, é uma técnica de uma meditação chamada Mindful Eating, que vem do Mindfulness, que é de atenção plena. É você colocar toda a sua atenção ali no momento da tua alimentação. Isso também ajuda muito no momento da escolha. A gente tende a fazer umas escolhas piores quando a gente está com muita fome, ou quando a gente está muito cansado. Então, nesse momento, parar um pouquinho, respirar, deixar a mente dar uma acalmada, e aí você fazer uma escolha consciente e pensar, por que eu estou fazendo essa escolha? Isso também ajuda muito. Na hora que você montar o prato, olhar para o seu prato e pensar no porquê que você escolheu cada alimento que está ali no seu prato, também ajuda bastante. Não fazer as coisas no automático, como a gente tem feito ultimamente. Exatamente. Ingerir líquido junto com a alimentação, isso é uma questão que as pessoas falam o tempo todo, né? Prejudica também? Tudo depende, né? Vai depender da quantidade que você está ingerindo desse líquido. Então, para algumas pessoas, pode até ser importante o consumo de algum líquido numa quantidade pequena, ali em torno de uns 200 ml, por exemplo, que é um copinho pequeno. Pode ajudar, porque algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir ingerir os alimentos, e aquilo ali vai dar aquela empurradinha. Agora, de um modo geral, grandes quantidades, e dependendo do que é esse líquido, né? Se for refrigerante, cerveja, alguma bebida alcoólica, aí não vai ser legal também. Mas tudo é muito relativo. Entendi, Gabriela. E agora, como a gente está falando aqui sobre contornar as emoções, alguns tipos de atividades, de repente, como criar um hobby, fazer uma atividade física, também pode ajudar essa relação emoção versus alimentação? Ajuda bastante. Inclusive, Gi, vários estudos têm comprovado que quando a pessoa faz atividade física, ela tende a fazer uma escolha melhor dos alimentos, porque ela já está se desgastando fazendo uma atividade física, então ela não vai querer jogar tudo por água abaixo na alimentação. E vice-versa, a pessoa que ela decide ter uma alimentação melhor, ela tende a ter mais facilidade de ir para a atividade física, porque ela está tendo uma sensação de bem-estar mais prolongada. Entendi. Bom, e agora, né, aquele alerta para os pais, familiares, faz parte da nossa cultura, como a gente já comentou aqui, aquela famosa frase: se você comer tudo, ganha a sobremesa. Doutora, essa afirmação cria aquele tipo de sentimento de que a comida é uma boa recompensa. Então a gente tem que começar a ficar atentos, pais, aí com as crianças. A gente acabou de falar sobre esse assunto, mas só para reforçar. Exatamente, gera recompensa. E também gera a questão de que a sobremesa é bom, o restante não é. Sim. Então, o restante é uma penalidade que eu preciso cumprir, um obstáculo que eu preciso superar para chegar na recompensa, que é a sobremesa. Então, isso vai criando essas crenças na cabeça da pessoa. Entendi. Bom, e a compulsão alimentar, ela também pode ser, de repente,
classificada com um alimento específico, um único alimento? Ou, sei lá, eu estou comendo muito brigadeiro, eu sou viciada, estou comendo muito, gera até um vício, né? Um tipo específico de bolacha com recheio. Ou ela pode estar em vários tipos de alimento? Como que funciona? Os dois lados pode acontecer. Você pode ter uma compulsão alimentar por um alimento específico, então pode ser por fast food, pode ser inclusive por uma bebida específica, né? Pode ser uma compulsão por refrigerante. Todo dia eu bebo 1 litro de refrigerante, 2 litros de refrigerante. Isso também é uma compulsão, mas pode ser aquela pessoa que perde totalmente o controle sobre o que está comendo de uma forma geral. É justamente a próxima pergunta, né? Qual que é a frequência que a gente pode classificar como uma compulsão? Mas essa resposta você vai ficar me devendo, porque na volta do intervalo a gente conta para você. Fica aí, nós voltamos já já. Estamos de volta. Comer quando está ansioso, como forma de recompensa ou para preencher um vazio, pode indicar que suas emoções e crenças limitantes estão comandando o seu comportamento alimentar. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, recebemos a nutricionista Gabriela Carvalho. Gabriela, antes do intervalo, você ficou devendo uma resposta aqui para os telespectadores, né? Compulsão alimentar. Quando que eu levo em consideração assim, eu estou com uma compulsão alimentar por conta de um determinado alimento? Qual a frequência que eu ingiro, assim, que a gente pode ingerir ele? Como que funciona? Na verdade, a gente não considera tanto assim uma frequência, a gente considera mais o que aquilo gera para a pessoa. Então, se é uma quantidade que ela não consegue controlar, chegar e falar assim, olha, você consegue ficar X tempo sem consumir esse alimento, já pode ser caracterizado como um tipo de uma compulsão. Fora isso, quando são aquelas quantidades exageradas, né? Então, ao invés de você tomar 1 copo de refrigerante, você não consegue tomar menos de 2 litros, precisa ser a garrafa toda. Então, tudo precisa ser muito, precisa ser demais. Então, são vários tipos de compulsão que a gente tem. Até também a compulsão que, às vezes, a quantidade nem parece tanto assim, mas gera uma sensação ruim em quem está consumindo. Também já pode ser caracterizado como uma compulsão. Entendi. E de repente os familiares ficarem alerta ali, porque assim, eu posso perceber, de repente eu não percebo, estou tomando 3 copos de refrigerante, mas a pessoa que está do meu lado, olha, você já tomou 2, 3, é bom ficar atento também, né? Com certeza. Ainda mais quando são crianças. Sim, com certeza. Esse suporte, ele é muito necessário, porque quando você está num quadro de compulsão, você não percebe o que você está fazendo. Então, quem está observando em volta é mais fácil de ligar esse sinalzinho de alerta. Tá certo. E uma coisa muito comum, quando a gente inicia, de repente, aí uma dieta, né? É classificar a dieta com algumas nomenclaturas aí pejorativas, né? Hoje é o dia do lixo, então eu posso comer tudo. Isso prejudica também, né? Também. Eu costumo falar que, primeiro, que a gente não é lixeira para ter o dia do lixo. Ótimo. Né? E segundo, que quando a gente usa esse termo dia do lixo, a gente já entende meio que como uma obrigação de serem alimentos que vão ser prejudiciais, que você não vai ter um dia do lixo com uma salada verde, por exemplo, entende? Uma fruta, né? Só. Então, quando a gente fala assim, não, você tem um dia livre, ou você tem tantas refeições mais livre, que você pode ficar mais à vontade, que você não precisa se preocupar tanto. É mais fácil para a pessoa que está num tratamento nutricional, dela entender que não precisa necessariamente ser um fast food, mas que ela pode ter um pouco mais de liberdade para comer aquele alimento afetivo, aquilo que faz bem para ela, que vai trazer emoções boas. Troca o dia do lixo pelo dia do mimo. Exatamente. Já fica mais bacana. Bom, e aí tem a compulsão alimentar também, ela envolve, às vezes, a gente consumir algum alimento mesmo sem estar com fome. Só que o nosso corpo, o nosso organismo, ele dá sinais. E quais são os sinais que a gente realmente está com fome e precisa se alimentar? Então, nós temos alguns tipos de fome, né? As principais é a fome real, ali o que você realmente tem de fome, que é uma fome fisiológica, e a fome emocional. Então, a fome emocional é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Aquela que você vai baseado numa emoção, porque você está cansada, porque você quer se recompensar e etc. A fome fisiológica é aquela que você quer comer qualquer coisa. Entendi. Pode colocar o que for na sua frente, pode ser algo muito saudável, pode ser algo prejudicial, não importa. Você está com fome e você vai comer
até que seja um alimento que você nem gosta, você está com fome Tem que real. suprir aquela necessidade. Tem que suprir aquela necessidade. Agora, a fome emocional, ela é aquela assim, hoje eu tô com fome de hambúrguer. É uma fome muito específica para ser uma fome fisiológica. Entendi. E do mesmo jeito que o corpo dá sinais, quando a gente está com fome, ele também dá sinais que nós já estamos satisfeitos. E aí, é o momento da saciedade ali. Então, como que a pessoa tem que falar, olha, já deu, é melhor parar por aqui? A gente recomenda, inclusive, que pare um pouquinho antes desse já deu, que você não tem que estar ali com o teu estômago estufado, doendo, o famoso tô cheia, né, comi um boi. Esse é um ponto que já não é adequado, que você pare ali um pouquinho antes. Isso seria o ideal, né? Mas você ter essa percepção. O grande problema é que muitas pessoas não têm essa percepção, porque ela é uma percepção hormonal, ela vai depender de como que está todo o sistema nervoso no estômago também, e que a gente vai perdendo ao longo do tempo quando a gente ingere muitas quantidades. Porque o nosso estômago, ele é um elástico, né? Ele é uma bolsa elástica. Quanto mais a gente come, mais ele aumenta e mais vontade de comer a gente tem, mais fome a gente sente, porque a gente quer preencher aquele espaço. Sim. Então é por isso que quando uma pessoa vai fazer um tratamento nutricional, às vezes ela fica assim com fome, porque ela tem a sensação de não estar cheia. Entendi. Porque a gente precisa fazer esse estômago reduzir de tamanho. E do mesmo jeito que ele amplia, ele também consegue voltar ao tamanho normal. Sim. Com uma dieta, com controle. Sim, como eu falei, ele é como se fosse um elástico. O grande problema é quando você arrebenta o elástico, né? Você consumiu tanto alimentos, muito grandes quantidades de alimento durante muito tempo, e ele foi crescendo ali, aumentando de tamanho, que ele vai ter cada vez mais dificuldade de voltar. Mas né? volta. Mas volta, tem que Que ter bom. muita paciência. Sim, com certeza. Bom, existe um tipo de alimentação que tem como objetivo reduzir o consumo de carnes e ingerir mais comidas de origem vegetal. Qual que é essa dieta e como que ela funciona? É uma dieta que eu amo, eu sou super suspeita para falar, porque é a dieta plant-based, que é uma dieta que veio ali da origem da alimentação vegetariana, mas que ela já saiu, hoje a gente entende que ela tem que ser amplificada e atender a todas as pessoas, porque nós perdemos muito essa conexão com o alimento. Então a gente foi muito para o alimento industrializado, para o alimento ultraprocessado, e a alimentação plant-based, ela nada mais é do que a gente aumentar a quantidade de alimentos naturais que a gente coloca no nosso prato. Então, os cereais integrais, as castanhas, as sementes oleaginosas, as frutas, legumes e verduras, a gente prevalecer nesses alimentos e também compreender que nós não temos necessidade de consumir carne em todas as refeições. Justamente o que eu ia perguntar. Nem em grandes quantidades e nem todo dia. Sim. Porque se você quiser passar um dia sem comer carne, tá tudo bem. Você não vai morrer porque você não tá comendo carne. A gente não morre porque não come proteína naquele dia. Porque nós temos proteínas de outras fontes também, de fontes vegetais, inclusive. E isso envolve todos os tipos, né? Carne vermelha, branca... Todos os tipos. Inclusive, existe também a sugestão da gente eliminar, por alguns períodos, alimentos que são de origem animal, incluindo leite, queijo, ovos, todos esses derivados. Ótimo. Bom, o nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo do Mitos e Verdades. Por favor, Matheus, coloca aqui na tela pra gente. Vamos lá. Mito ou verdade? Qualquer pessoa pode sofrer com alimentação emocional? Verdade, qualquer pessoa pode sofrer com a alimentação emocional, inclusive os próprios nutricionistas também sofrem um pouquinho. Todo mundo tem aquele momento, né, de descarregar um pouco a emoção. Vamos para a próxima, por favor. Compulsão alimentar provoca um alívio emocional imediato? Provoca, Verdade. É verdade, Falamos mas o também tempo te todo. leva depois para o fundo do poço. Sim, por isso tem que ter um controle, né, doutora? O próximo, Matheus, por favor. Pular uma refeição ajuda no emagrecimento? Não necessariamente, né? Pode mito. ajudar, mas grande parte das vezes, quando a pessoa está num grau de compulsão alimentar, não vai ajudar. Então vamos lá para a próxima. Acaba atrapalhando no caso, né? De repente. Jantar muito tarde engorda. Pode ser ruim, eu coloco aí como verdade, porque também depende de como está a digestão dessa pessoa. A pessoa vai dormir sem ter digerido esse jantar, se ele está muito pesado, o que foi escolhido, quais foram os alimentos que foram escolhidos. Então, verdade. E até porque é muito tarde de uma pessoa para outra, Sim, né?
É diferente. Vamos para a próxima. Carne é a única maneira de ingerir uma proteína completa no dia a dia. Acabamos de falar sobre a dieta que você defende e ama tanto, né? Exatamente. É isso aí, ótimo. Então, muito obrigada, Matheus. Bom, Gabriela, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente esclareceu aí inúmeras dúvidas em casa, que as pessoas vão começar a controlar aí as emoções, né, de acordo com a alimentação, ou a alimentação de acordo com as emoções, enfim. O importante é manter o equilíbrio, né? Exatamente. Eu que te agradeço pela oportunidade de poder estar aqui trazendo mais informação sobre alimentação e espero ter contribuído com quem está em casa assistindo. Contribuiu muito. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!